E o Direito à Literatura está de volta, Injustiça Extrema, esse é o tema do programa de hoje. No nosso estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto por meio de obras literárias. São muitos os romances que retratam situações de injustiça, desde Shakespeare, sem contar a Antígona e outras coisas, né, claro. Mas vamos pegar a modernidade, Shakespeare, o célebre julgamento da Libra de Carne, passando pelas obras de Charles Dickens e Victor Hugo, até as narrativas mais contemporâneas como Kafka e Coetzee. Enfim, esse é um tema literário que o direito corre atrás e às vezes nem consegue corrigir, ou o direito é responsável também por extremas injustiças. Claro. Bom, hoje eu acho que a gente às vezes se pergunta se a literatura nos fornece os píncaros da ficção ou se é a própria realidade, né? E justamente nesse campo da injustiça extrema, às vezes a realidade ela ultrapassa de longe, né, os nossos sonhos mais horrendos que nós lemos nos livros de ficção. Então pensamos em Admirável Mundo Novo ou 1984, né? Todos esses livros já parecem quase ingênuos, né? Quando nós as comparamos com as injustiças que acontecem na realidade ficcionalmente criadas, né? Pelos conluios, né? De reinterpretações por instituições e depois desdobrados de maneira midiática. Então nós falamos sobre esses escândalos do FBI e do NSA, né, nos Estados Unidos, que certamente não são os únicos, né, apenas agora estão sob a mira, né, depois das revelações do Snowden, né, que conseguiram finalmente comprovar isso com documentos. E o que acontece ali realmente vai muito além da imaginação ficcional. Então, eu me pergunto quais vão ser os autores que vão desdobrar isso em obras literárias, porque por enquanto nós temos uma enxurrada, né, de... Mas aí, assim, aí teria um contraponto, eu estou de absoluto acordo, Catherine. A gente estava vindo agora aqui para o estúdio, para a universidade, eu vinha com o Nelson Camata, um colega nosso do direito, que já gravou alguns programas na condição de convidado especial. E a gente falava sobre o tema do programa, e ele dizia assim, para saber o que é injustiça, seja extrema ou não seja extrema, passe uma tarde no fórum. Uhum. Né? Ninguém teria dúvida disso, de que esse é um local, um locus privilegiado para a gente... Mas essas injustiças cotidianas, mais ou menos graves, não nos sensibilizam. Mas aí já está um começo ruim, né? Não nos sensibilizam por quê? Mas eu quero dizer assim, isso não nos toca mais, diferente do que acontece com o livro. Mas o que é interessante é que quase nada nos toca mais, né? Porque nós assistimos todos os dias a extermínios que nós sabemos que são totalmente injustos dos Estados Unidos. Minha tese... bombardeando o Iraque, a Síria, a gente destroca de canal, etc. Vamos ver qual é o próximo. E o princípio do Goebbels vale, né? Nós simplesmente esperamos o próximo bloco, no qual nós temos um outro tipo de entretenimento. Mas por quê? Eu tenho duas teses sobre isso. Uma delas, eu inventei há algum tempo atrás, que seria... para corrigir isso, entre aspas, seria uma sonoplastia no cotidiano, botar fundo musical. Porque se a gente vai no cinema e chora num filme, é porque tem fundo musical. Se você tirar o fundo musical, ela patifa. Aí, como o cotidiano não tem fundo musical, eu pensei assim num alto-falante enorme e colocasse assim via satélite, e cada vez que eu visse uma injustiça, tocaria uma música daquelas do tipo Ghost. Sabe aquela música do filme Ghost? Sim. Aquilo ali a gente chora desbragadamente, aí a gente começa a tremer a mão e começa a afagar o outro, porque o outro para a gente não existe. Claro, estou brincando com essa ficção. A segunda tese minha é de que nós não temos mais fatos, só temos narrativas sobre os fatos e transformamos as narrativas na própria realidade e, portanto, a própria realidade não importa. Os debates presidenciais mostraram isso na política, né? Eu digo para você, Catherine, você deixou de construir 15 escolas. A Catherine responde para mim, seu irmão largou um cheque sem fundo há 20 anos atrás.
Eu disse, eu nem tenho irmão, disse assim, azar o seu. E aí, e seu tempo acabou. Esse é o debate, não há nenhuma relação com as coisas. E no dia seguinte ninguém fala sobre isso. A pós-modernidade. Seria A pós-modernidade, assim, será que a literatura tem que cuidar para ela não perder para a pós-modernidade? Não sei o que vocês acham. Eu fiquei me perguntando se essa esperança do Schiller, né, de que depois do terror, né, veio a Revolução Francesa, tão esperada. Então, os intelectuais em toda a Europa apostaram, né, em Napoleão, né, o direito público, etc. Depois vem o terror. Aí Schiller começa a escrever as cartas sobre a educação estética, né, apostando de que a literatura, a arte, ela cria um espaço no qual nós podemos pensar, reconfigurar as nossas vidas, todos os conflitos e chegar a uma conciliação, né? Então, às vezes me pergunto se esse espaço, eu falei isso com a Henriette chegando aqui, se esse espaço não está se enxugando demais, né? Sobretudo enxugando muito para pessoas que são muito treinados em conceitos, como os juristas, como os filósofos. Tudo enunciados performativos e... Exato, e se trata também de tomar os conceitos como se realidade fosse, né? Esse. Tem um trecho que eu gostaria de ler. Não há mais, existem apenas textos no mundo. Bom, fatos não há, só há interpretações. Isso é aquela questão nietzschiana, né? Aí eu sou um conservador, ou sei lá, diria o contrário, né? Só existem interpretações porque existem fatos. Queria ler um pequeno trecho. Por favor. 2 linhas. É com palavras, símbolos e metáforas que os demagogos nos hipnotizam e os ditadores nos dirigem e dominam. Sim. Em 1984, ele trocava o jornal do passado, modificava o presente. Justiça e injustiça, amor e guerra, né? Guerra. Paz e guerra, amor Exatamente. e ódio. Então, quanto a essa questão, né, se há interpretações porque há fatos a serem interpretados, né? Claro. Isso é um dos temas desse livro Via Dolorosa, né, do David Hare, sobre o qual o Daldry, né, o famoso diretor de teatro e cinema, diz, né, Hare é um escritor que se recusa de ser neutro apenas num único ponto, com relação aos extremismos, né? Aos extremismos que nos fazem não mais interpretar nesse espaço livre do jogo literário, do jogo ensinatório estético, mas interpretar já com fins e premissas pré-estabelecidas. Então, ele escreve cenas, né, sobre a reinterpretação da Bíblia, mas sempre em função da posse dos territórios ocupados. Então, ele mostra de uma maneira extremamente sem julgar, também sem ter nenhuma aversão, né, tendo sentimentos amigáveis e relações amigáveis, tanto com os settlers, né, israelenses como com os palestinos, os despropósitos de uma argumentação que argumenta apenas para chegar a um ponto que já está estabelecido e que abre completamente mão desse espaço de dúvida, de reconfiguração, né, que a interpretação, a hermenêutica, a literatura deveria nos fornecer, um lugar onde nós podemos nos encontrar, em vez de nos hostilizar mais ainda. Perfeito. No caso, só para lembrar também, que falávamos antes, para não deixar de lado e não dizer que somos parciais, no caso dos Estados Unidos, que fazem essa questão da NCA e da CIA e com prisões em várias outras partes, a Polônia abrigou e vários lugares abrigando para eles tortura em outros países aí, né? A própria Suprema Corte de Israel considerou legítimo que se faça a extração de informações mediante, entre aspas, tortura, com um médico junto, enfim. Tem um excelente filme isso, né? Tem um excelente filme do David Hare, que se chama Page 8, que é fantástico, que a gente pode ver no Amazon ou até no Netflix, eu acho, Page 8, que é fabuloso, que mostra que o governo britânico autorizou assim, a revelia do conhecimento de todas as outras instâncias do governo
autorizou esses lugares de tortura. Que também não é muito diferente daquele brasileiro que morreu em Londres. Sim. Né? Que primeiro atira pelas costas para depois ver quem era. Que mataram no metrô faz já uns 10 anos. Um brasileiro? É. Sim, o Charles. O Charles. Ou seja, sob a ameaça, né, ou numa tentativa de repressão, o Estado se coloca como legitimado para atuar com violência e força. Claro, porque ele teria o monopólio dessa violência, que é uma violência legítima, mas a pergunta até onde que ela é legítima, né? Até onde é que é possível... Sim, mas se tem até mesmo notáveis dentro do governo que dizem que ela é ilegítima, que ela é anticonstitucional, que ela vai contra todas as... E essas pessoas são silenciadas, elas são atacadas na própria casa pelos agentes de um desses diretores, que era um diretor do próprio FBI, que renunciou depois de 9/11. Ele foi surpreendido no chuveiro, a família dele ameaçado, é inimaginável. Essa questão, e aí vem toda a questão do próprio fracasso do direito, né? Essa é a grande questão, que é depois de Auschwitz, né? Se tentou fazer um novo direito, Auschwitz nunca mais, que é o direito pós-bélico, né, André? Sim. A questão toda é que há um determinado contexto em que o direito já não consegue também dar conta disso, e ele acaba com suas brechas. Por exemplo, os Estados Unidos bota prisões em outros lugares, Guantánamo não é território, então, enfim, e ele vai deixando que as brechas. Então, Leibniz, por exemplo, o filósofo Leibniz dizia que dizer que o direito é justo é um pleonasmo, porque se não fosse justo, o direito não é. Então ele é radical nesse sentido de que um direito só pode ser justo. A grande questão é quantas injustiças o direito hoje é capaz de fazer. É capaz de fazer e é capaz de abranger e sustentar. Sustentar. Por exemplo, essa decisão da Suprema Corte israelense. A Suprema Corte e o direito dos Estados Unidos, que não enfrenta o problema do prazo para qualquer cidadão americano que comete um crime, tem um prazo para julgamento. Há quantos anos estão presos em Guantánamo? Sim, e isso a partir de uma roupagem do direito. Veja como o direito tem que fazer o trabalho sujo da história, né? Mas aí é a pergunta, né? Não há limite para a ação de um Estado? Não, o paradoxo não é se há limite, é que esse direito que vem depois da guerra é para ser o limite. Exato. Ele veio para isso porque ele tinha fracassado. Claro. Porque deu tudo errado. Massacres e tudo, e direito para quê? Aí os juristas se reuniram, entre aspas, disseram assim não mais. E aí depois, assim sim. E continua desse jeito, né? E fora os aspectos internos do problema, que é a exacerbação da retórica que nós falávamos antes. Porque também tem uma outra questão que a literatura vai ter que cuidar mais também e avisar o direito de algumas coisas. A gente pode falar isso logo depois, que o direito de literatura, mais um intervalinho. Na volta, nosso debate sobre justiça extrema prossegue. No próximo bloco, vamos refletir sobre esse tema a partir do segundo pós-guerra para cá, que é o que nós já adiantávamos. Nós já voltamos.